Shabbat Shalom a todos vocês, mais uma vez. O tema da mensagem desse Shabbat é provados no nosso caráter. Senhor nosso Pai, eu lhe peço que o Senhor me ajude a passar essa mensagem corretamente, que as pessoas compreendam, entendam, recebam da tua parte, retenham a parte que cabe a cada um deles e tenham a vida transformada pelo poder da tua Ruach HaKodesh. É o que eu lhe peço. Em nome de Yeshua, obrigado por todos os teus ensinamentos. E fique conosco, nós dependemos de ti, em ti nós confiamos. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Tema da mensagem, provados no nosso caráter. Para entrarmos no tema dessa mensagem, provação do caráter, vamos relembrar um pouco sobre a família de Avram, posteriormente com seu nome modificado por Hashem para Avraham. Avram tinha dois irmãos, descritos em Bereshit e Gênesis, capítulo 11, versículo 26. Terah viveu 70 anos e gerou Avram, Nahor e Haran. Antes da outorga da Torá, Avram tomou para si como sua esposa a sua meia-irmã, filha de seu pai Terah, e Nahor tomou para ele como esposa sua sobrinha Milca, irmã de Lota, filha do seu irmão Haram, descrito em Bereshit, Gênesis capítulo 11, versículo 29. Bereshit, Gênesis capítulo 11, versículo 29. Então Avram e Nahor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Avram era Sarai, e o nome da mulher de Nahor era Milca, filha de Haram. Estamos falando de pessoas que pertenciam a uma mesma família. A descendência de Nahor está descrita em Bereshit, Gênesis capítulo 22, versículo 20 a 23. Bereshit, Gênesis 22, versículos 20 a 23. Mais tarde, Avraham foi avisado. Milca também deu à luz filhos para seu irmão Nahor, Uz, Bus, seu irmão, Kemuel, o pai de Haran, Kesed, Hazô, Pildash, Idlaf e Betuel. Betuel foi o pai de Rivca. Milcá deu à luz 8 filhos para Nahor. Então, Rivca, Rebeca, era sobrinha de segundo grau ou sobrinha neta de Avraham. Avraham, depois da morte de sua esposa, Sara, enviou seu servo de confiança à casa de sua parentela para encontrar uma esposa para o seu filho Yitzhak. Quando Eliezer chegou no vilarejo de Naor, ele orou a Hashem, o Deus de Avraham, pedindo a Hashem um sinal. Um difícil sinal de ser cumprido. Eliezer não poderia errar e precisava ter certeza que encontraria a mulher ideal naquele lugar, a mulher separada por Hashem, que se tornaria a esposa de Yitzhak, e passou a observar atentamente a resposta de suas orações por sinais de Hashem. Rivca apareceu e atendeu todos os requisitos que Eliezer havia apresentado a Hashem. E depois que Rivca decidiu tirar água, toda aquela água do poço, para 10 camelos, um trabalho extremamente duro, ela excedeu
todas as expectativas que Eliezer estava esperando de uma mulher. Eliezer perguntou quem era o pai dela e se havia algum lugar para ela ficar com a sua comitiva. Para ele ficar com a sua comitiva. Rivca respondeu que ela era filha de Betuel, filha de Naor e Milca, e acrescentou que eles tinham palha e muito pasto, e que tinha lugar sim para eles passarem a noite. Rivca foi aprovada com méritos e deixou evidenciado ser uma mulher com um caráter extraordinário. Caráter é um conjunto de valores, princípios e qualidades que orientam a conduta de uma pessoa, ou seja, a forma como ela pensa, sente, age ou reage. O caráter reflete nas atitudes e ações que são tomadas ao longo da vida e é moldado por fatores como confiança, a educação, experiências pessoais, ambiente de criação, entre outros fatores que influenciam nossas escolhas ao longo da vida sobre quem desejamos realmente ser. Rivca havia feito o que fez sem nenhum interesse no coração dela de ser favorecida, de receber alguma coisa em troca. Então Eliezer presenteou Rivca com joias e inclinou e adorou Hashem. Rivca seguiu na frente da comitiva para sua casa e relatou tudo o que ocorreu aos da casa da sua mãe. Lavan, o irmão de Rivca, quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos da irmã, tendo ouvido o que a irmã disse, correu ao encontro de Eliezer, junto ao poço, para recebê-lo com a sua comitiva em sua casa. Lavan tinha os próprios interesses dele por trás daquela hospitalidade. Lavan tinha um caráter deformado. Eliezer e sua comitiva seguiram com Lavan e então compartilharam tudo o que havia ocorrido. Que havia orado a Deus de Abraham, disse que Abraham tinha se tornado um homem muito rico. Explicou que Abraham o fez jurar que seguiria até aquele local para encontrar entre a parentela dele, Abraham, uma esposa para o seu filho Isaac. Relatou a oração que fez a Hashem e a experiência que ele teve com Rivca, deixando evidente que ela seria a esposa escolhida por Hashem para Isaac. Então Lavan e Betuel concordaram que Rivca seguisse com eles para se tornar esposa de Isaac, reconhecendo que isto era algo procedente de Hashem, como está descrito em Bereshit, Gênesis, capítulo 24, versículo 50. Eliezer prostou-se novamente, agradeceu a Hashem por tudo, entregou joias de ouro, de prata, vestidos para Rivca e também deu ricos presentes para Lavan e para sua mãe. Estamos falando de pessoas que pertenciam à mesma família, mas com um caráter completamente diferente. Isso ocorre sobre toda a terra, entre todas as famílias de alguma forma. Temos pessoas bem intencionadas, outras nem tanto,
e outras com um caráter duvidoso. Na paraxá anterior, nós estudamos um pouco sobre a vida de Lot, filho de Aram, com características arraigadas ao que os olhos dele podiam mostrar, ao que ele podia ver. Muito apegado às coisas desse mundo, entregou sua vida a ilusões e por este motivo Lot perdeu tudo e como resultado final sacrificou a família dele. Escolhas. Lot perdeu a esposa e expôs sua herança a uma terrível maldição. Cuidado para você não perder tudo o que Hashem tem confiado nas suas mãos por causa de ilusões deste mundo. Cuidado para não ser reprovado no seu caráter. Tenha muito cuidado com tudo que Hassatã oferece para a sua vida. Lavã, sobrinho de segundo grau, ou sobrinho neto de Avraham, desenvolveu um procedimento muito parecido com o de Lot, voltado somente para as coisas desse mundo, para o aparente lucro rápido, lucro certo. Mas Rivka, irmã de Lavã, ela não era assim. Rivka estava pronta e disposta para servir. E quando foi convidada a seguir para cumprir o chamado de Hashem para a vida dela, ela não hesitou. Não é fácil para uma mulher deixar os seus familiares, parentes e amigos para seguir rumo ao desconhecido, se tornar esposa de um homem que ela não conhecia. Imagina, ela nunca tinha visto sequer uma foto. Rivka, de algum modo, ela confiou em Hashem quando ouviu Eliezer falar sobre o Deus de Avraham. E ali, ela não teve nenhuma dúvida de que aquele era o chamado para a vida dela. E seguiu na direção do seu lar. Depois Rivka e Isaac tiveram seus grandes desafios com seus dois filhos, que eram bem diferentes também no seu caráter. Rivka apoiava Yaakov, que tinha um interesse nas coisas de Hashem, e Isaac apoiava Esav, que estava mais voltado para as coisas desse mundo. Esav, que vendeu seu direito de primogenitura ao seu irmão Yaakov para saciar um apetite momentâneo. Aqui também podemos ver distinções claras de caráter dentro de uma mesma família. Nesse caso, entre irmãos gêmeos, como é o caso de Yaakov e Esav. Além da diferença física entre Yaakov e Esav, eles eram diferentes em muitos outros aspectos. Eram diferentes na sua forma de pensar, eram diferentes no seu caráter. Yaakov estava disposto a pagar um preço para seguir ali o caminho do mundo espiritual, para servir através do amor. O outro, Esav, se casou com mulheres cujo objetivo principal era a vingança. Casou com mulher só para castigar e maltratar os seus pais por terem contrariado os desejos e interesse do coração dele. Sem nenhuma misericórdia, mesmo tendo idade avançada, alegrava-se ao vê-los infelizes. Rivka foi um exemplo de mulher
mas com a idade avançada cometeu um deslize em tentar conseguir as bênçãos de Isaac do seu próprio modo para o seu filho favorito. Precisamos tomar cuidado, irmãos, mesmo quando o nosso interesse parece ser correto, para não fazermos as coisas do nosso próprio modo. Nós não precisamos nos posicionar para ajudar a Hashem do nosso próprio jeito, do nosso próprio modo. Neste caso, Yaakov, ele havia comprado o direito de primogenitura. Ele comprou, tinha direito. Então, de alguma forma, as bênçãos de Hashem com relação a esta posição certamente chegaria a ele, de alguma forma. Mas, como nós identificamos o caráter de uma pessoa? Normalmente pelo procedimento, pelas ações e pelo modo dela falar. Yeshua nos ensinou que pelos frutos conheceríamos a árvore. Escrito em Mateus capítulo 7, versículo 17 a 18. Então, o resultado das nossas escolhas também mostra o nosso caráter, com efeito na nossa própria vida ou na vida de outras pessoas ao nosso redor. Começando dentro do nosso próprio lar e se estendendo ao longo do nosso caminho, durante a jornada da nossa vida nessa terra. Importante saber que tudo o que interpretamos está naquilo que podemos observar. E uma falha no nosso caráter pode nos conduzir a produzir um rastro de destruição através da nossa vida. Mas Hashem não tem isso para nenhum de nós. Entretanto, podemos conviver com uma pessoa dentro do nosso próprio lar, sob o mesmo teto, ter relações conjugais, viver marido e mulher, ou em outras relações familiares, pais e filhos, filhos e pais, relações bem próximas, e nem percebermos que existe algo errado com alguém. Às vezes nem com a nossa própria vida. Impossibilitados de identificar uma falha de caráter, embora muitas vezes as coisas deem sinais. Parece que o nosso desejo é simplesmente ignorá-los. Deixar como está, para ver como vai ficar. Hashem está lutando através de Yeshua para corrigir estas falhas, sem precisar expor a vida de ninguém. E isto todos os dias. Então se livre daquilo que você já sabe que está errado. Não deixe para se arrepender quando não puder mais corrigir as coisas. Pessoas estão partindo dessa terra o tempo todo. Muitos, até mesmo antes da hora. Eu digo com muita tristeza no meu coração, existem casais que vivem há décadas juntos, pessoas que aprenderam a se tolerarem, mas que nunca desenvolveram o amor. Pessoas que se sentem presas, amarradas em uma completa infelicidade. Muitas vezes se separam acreditando que se estivesse casada com uma outra pessoa, seriam felizes. Doce ilusão. Não seriam. Porque a infelicidade está dentro do coração dessas pessoas. E aonde elas forem, elas levarão essa infelicidade para a vida de outras pessoas. É apenas uma questão de tempo
para que este mesmo ciclo se reinicie. Outros casais que viveram juntos por anos, que não conseguem mais sequer conversar pacificamente, não têm o mínimo respeito um pelo outro, se tornaram inimigos declarados, se odeiam. Quando a palavra diz que a gente deveria amar os nossos inimigos, só se sente bem quando estão brigando. E quando um dos dois morre, o outro declara: perdi meu único amor, amor da minha vida. Acredito que você já deva ter acompanhado algum relato desse tipo. Pais, em muitos casos, não sabem qual é o caráter dos seus próprios filhos. Mãe ensinando os filhos a mentir para o pai, pai ensinando os filhos a mentir para a mãe. Seu pai não pode saber disso, sua mãe não pode saber disso. Vocês estão criando o quê? Mas certamente o caráter de cada um será exposto, porque está escrito, Romanos capítulo 2, versículo 16a, até o dia em que Deus julgará os segredos mais íntimos das pessoas. Nós não temos, muitas vezes, como reconhecer o verdadeiro caráter de alguém até vermos esta pessoa contrariada em seus mais profundos desejos. Isso ocorre em todos os níveis de relação, nas relações conjugais, relações familiares, relações de amizades. Dar-se-á a conhecer uns aos outros tem se tornado cada vez mais difícil e assim as relações de confiança têm sido grandemente afetadas, tornando-se cada vez mais escassas. No trecho que lemos da Haftarah em Malachim, Aleph, 1 Reis, capítulo 1, versículo 5 a 10, 1 Reis, capítulo 1, versículo 5 a 10, relata que Davi, um homem idoso, teve que enfrentar a fúria encabeçada por seu filho Adoniá, na tentativa de usurpar o trono de Sholomo, seu irmão, que seria o herdeiro pelo desejo de Hashem e de Meler Davi. Adoniá agiu com o apoio do sobrinho de Davi e seu general, Joabe, e pelo Cohen, sacerdote, Aviatar. Davi tinha relações profundas com essas pessoas. Mas essas pessoas só tinham relações de interesses para com o rei Davi. Aqui se demonstra o caráter desses homens. Eu não vou me deter muito relatando sobre as ambições de poder do príncipe Adonias, nem sobre o sobrinho de Davi, Joabe. Os atos e o caráter destas duas pessoas já são bastante conhecidos. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre Aviatar, filho do sacerdote Ahimelech, da linhagem de Eli. Foi o único sobrevivente da chacina em Nob, onde Doeg, criado do rei Shaul, matou 85 sacerdotes. Eviatar encontrou proteção de sua vida estando com Davi e seu grupo. Eviatar também se tornou um dos conselheiros de Davi e viveu por anos ao lado de Davi. Suas funções eram totalmente espirituais.
Eviatar trazia palavras proféticas legítimas da parte de Acham para Davi. Mas Eviatar, no final do reinado de Davi, apoiou Adonias, mesmo sabendo que Acham não o escolhera para ser rei de Israel. E naquele momento, o caráter dele foi exposto. E ele foi reprovado. Irmãos, o nosso caráter sempre será provado de alguma forma, em algum momento, diante de alguma situação. Sempre. Os interesses pessoais de Eviatar eram muito mais fortes do que a sua amizade e fidelidade para com Meler Davi. E assim, Eviatar, no final do reinado de Meler Davi, teve o seu caráter reprovado por traição. Um crime passível de morte. Sholomo preservou Eviatar com vida, mas ele foi deposto e banido dos seus ofícios em Israel. Ordenado a seguir e permanecer na cidade de Anatote, descrito no livro de Melahim, Aleph, 1 Reis, capítulo 2, versículo 26. Eviatar, por uma falha de caráter, perdeu seu ministério. Mas permaneceu com vida. Recebeu uma oportunidade de se arrepender diante de Acham e mudar o seu caráter. A base para uma mudança de caráter é a percepção da necessidade de se mudar e ter um desejo real de receber essa mudança, buscando sempre a ajuda de Acham. Irmãos, as lutas e os desafios que enfrentamos colocarão nosso caráter à prova. E se colocarmos os interesses de Acham através de Yeshua como prioridade sobre os nossos próprios interesses, ainda que diante de um aparente prejuízo, nós seremos aprovados com o nosso proceder, e isso servirá como testemunho para encorajar a vida de outras pessoas a seguirem nesse mesmo caminho. Shaul Hachalia nos ensinou sobre isso quando deu testemunho do caráter aprovado de Timóteo. Vamos ler? Vamos ler juntos? Abram as escrituras, Filipenses, capítulo 2, versículo 20. Vamos ler até o 22. Filipenses, capítulo 2, versículo 20 até 22. Não tenho ninguém que se compare a ele, Timóteo, pois ele cuidará com muita sinceridade do bem-estar de vocês. As pessoas põem os seus próprios interesses à frente do Messias Yeshua. Entretanto, vocês conhecem o caráter dele, que a semelhança de um filho com um pai. Ele se tornou escravo comigo para o progresso das boas novas. Veja, o testemunho de Shaul com relação ao amor e à fidelidade demonstrada por Timóteo com relação à vida de Yeshua, para cuidar de outras vidas. No texto que lemos na Brita Hadashah, em Matitiah, Mateus capítulo 27, versículo 3 a 10, fala sobre a traição de Erudá de Criota, Judas. Um homem com o seu caráter deformado, mas antes do verdadeiro caráter dele ser revelado, os outros 11 talmidim não haviam percebido o caráter duvidoso que aquele homem tinha. Caminharam com ele e nem desconfiavam. Somente Yeshua sabia quem era o traidor que estava caminhando entre eles. Somente Yeshua sabe quem tem ou não um caráter duvidoso que está caminhando no nosso meio. Então, irmãos,
que tenhamos a disposição para avaliar a nossa própria vida, o nosso caráter. E se necessário for, tenhamos força para buscar, pela ajuda de Yeshua, para termos o nosso caráter transformado. Entretanto, irmãos, ouça o que a Ruach HaKodesh ministra sobre tudo isso. Somente Hashem, através de Yeshua, conhece o verdadeiro intento dos nossos corações. Então, por que ficamos nós em estado de alerta contínuo de desconfiança, tentando adivinhar o que é pecado? Qual é o caráter de quem está andando conosco? Se fomos chamados para a obediência, para caminharmos em unidade, caminharmos no mesmo propósito de Hashem, nós não podemos mais ficar observando o que as outras pessoas estão fazendo ou deixando de fazer. Caminhando em alerta, desconfiando de tudo e de todos, sempre com medo de sermos feridos, de sermos magoados, de sermos abandonados. Isso nos fará ter também um caráter duvidoso diante de Hashem e não permitirá sermos aperfeiçoados no amor do Senhor. Através do Mashiach Yeshua, não teremos como amar a Hashem sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, se nós seguirmos desse modo. Em alerta, observando o que as outras pessoas estão fazendo de errado ou não. Como poderemos orar de forma desembaraçada por alguém se tivermos nosso coração estruturado na desconfiança, às vezes até de forma melindrosa, fazendo o nosso coração se tornar amargurado, olhando para as pessoas ao nosso redor como se elas fossem nossos potenciais inimigos? E ainda que fosse, nosso papel seria amá-los. Irmãos, percebam que quando agimos dessa forma, é o nosso caráter que está sendo colocado à prova, e não o caráter do outro. Somos nós que estamos com o nosso caráter sendo reprovado quando decidimos seguir vivendo dessa forma. A Ruach HaKodesh ministra no nosso espírito hoje através dessa mensagem, nos levando a ver como é fácil ficarmos julgando o caráter das outras pessoas, até mesmo pessoas nas Escrituras Sagradas, porque lamentavelmente estamos habituados a fazer isto no nosso dia a dia. Nós somos treinados a apresentar continuamente a nossa posição sobre alguma coisa, quando na verdade nós deveríamos parar, estar orando pelas pessoas terem um encontro verdadeiro com o Mashiach. Há um espírito estranho que está operando nesse mundo, que tem conduzido as pessoas a viver em divisão, enganadas e sempre magoadas umas com as outras. Muitas vezes até sem nenhum motivo. Animosidade, raiva e ódio gratuito. A pessoa nem sabe o motivo, só não gosta. Nós gastamos muito tempo pensando no que o outro fez ou deixou de fazer, ou no que acreditamos que o outro fez, e muitas vezes nem temos certeza se foi feito aquilo, ou no que acreditamos que o outro deveria ter feito e não fez. Irmãos, estamos aqui nessa terra, e um dos chamados de Hashem para a nossa vida é caminharmos em unidade com as pessoas que o Senhor separou para caminharmos, para cooperarmos
com o crescimento e desenvolvimento dessas pessoas, principalmente espiritual. Às vezes seremos apenas levantadores de macas para levar o paralítico ou enfermo na presença de Yeshua para ser curado. Porque o milagre na mudança do caráter de uma pessoa, só Yeshua tem poder de operar. Mas nós podemos nos apresentar com o coração disposto a ajudar em amor e lutar por salvação de almas. Entretanto, as pessoas que tiverem o seu coração tocados pelas obras de Hassatã nessa terra, terão seus corações endurecidos e frios, e não se importará mais com a alma de ninguém, nem mesmo com a sua própria alma. Não se importará com a alma dos seus familiares, seus entes queridos. Imagine com a alma de pessoas estranhas. Os sinais que algo está fora do lugar que deveria, é que estas pessoas normalmente não conseguem mais orar, se afastam da presença de Hashem, não confiam em nada, não confiam em ninguém, estão sempre questionando a Hashem, estão com uma terrível guerra dentro dos seus próprios corações. Esse é um sinal de que o nosso caráter está sendo reprovado. Quando o Senhor tem para nós vivermos em unidade uns para com os outros e desfrutar de alegria ainda nessa terra, mesmo diante de adversidades, exercendo o chamado de Hashem para a nossa vida em lutarmos uns pelos outros em amor, como soldados guerreiros de Yeshua, lutarmos em intercessão, em ações que glorifiquem o nome sagrado de Hashem e traga a presença de Hashem para essa terra. Se somos um exército do Mashiach, deveremos lutar uns pelos outros deste modo, dispostos a entregar, se necessário for, a nossa vida pelo nosso amigo, que já entregou a vida dele por amor de nós. Essa mensagem deve ser utilizada para revelar para cada um de nós o nosso próprio caráter. E não o caráter de outras pessoas, não o caráter da sua esposa, do seu filho, do seu marido, mas o seu próprio caráter. Porque cada um de nós responderemos para Hashem de forma individual. Entretanto, se você percebeu que está sendo reprovado no seu caráter, a hora de mudança é agora. Toma a propriedade, toma essa mensagem como propriedade na tua vida. Se volte para Hashem e saia das garras de Hassatã, que tem aprisionado a mente de muitas pessoas com coisas que destruirão estas vidas, se seguirem assim, deste modo, nesse caminho. Lute, abra a mão deste hábito maligno de julgar a vida de outras pessoas, de se proteger de tudo e de todos, de se isolar. Seja livre no Mashiach. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Miqueias capítulo 6, versículo 8. O ser humano
Você já foi informado do que é bom, do que Adonai exige de você. Apenas que haja com justiça, que ame a graça e que ande em pureza para com o seu Deus. Andar em pureza requer um caráter aprovado. Como foi o de Timóteo? Buscando o interesse do Mashiach e o interesse das outras pessoas e não mais o nosso próprio interesse. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24. Ninguém deve procurar os interesses próprios, mas os dos seus companheiros. Considere se as brigas, as discussões e as intolerâncias que têm ocorrido dentro da sua casa não têm origem na busca dos seus próprios interesses. Eu vou repetir. Considere se as brigas, as discussões, as intolerâncias que têm ocorrido dentro da sua casa não têm origem na busca dos seus próprios interesses. Considere. Eu quero que ele faça as coisas do meu jeito. Eu quero que ela faça as coisas do meu jeito. Considere os problemas que têm tirado a sua paz, as dúvidas, os medos e receios que têm entrado no seu coração. Se não estão estruturados nos seus próprios desejos de que as coisas sejam do seu jeito e do seu modo. Com um falar muitas vezes intolerantes, com cobranças sobre outras pessoas que você mesmo não está nem disposto a fazer. Para nós fecharmos, verifique se a falta de aceitação esperada de seu irmão, da sua irmã, não está baseado no seu egoísmo ou no seu orgulho pessoal, ou ainda no seu desejo de estar no controle dessa relação para oprimir. Irmãos, nós somos chamados para sermos livres e caminhar em unidade através do amor, uns com os outros e todos para com o Mashiach Yeshua. Não devemos nos tornar escravos de nada, nem de ninguém nesse mundo. Escravo de uma relação de medo contínuo, de ser mal interpretado, mal compreendido, porque isso não trará unidade entre ninguém. Se livre das suas relações de medo, todas elas. Mapeie a sua vida. Onde estão essas relações de medo? Se livre dessas relações de medo, para que você seja aperfeiçoado no amor do Mashiach Yeshua. Irmãos, nós não precisamos buscar o que é nosso. Hashem deseja fazer isso por nós da mesma forma que ele fez por Yeshua. Se nós tivermos coragem de obedecer e parar de buscar os nossos próprios interesses. Yohanan, João capítulo 8, versículo 50. Yohanan, João 8, 50. Não procuro o louvor para mim mesmo. Há quem o procure. E ele, Hashem, é o juiz. Todos nós fomos chamados para servir. E nossas relações são muito mais que meramente relações nessa terra. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Independentemente do trabalho que fizerem, dediquem-se a isso, como alguém que não serve somente a homens, mas ao Senhor. Quando você rejeita uma pessoa,
você está rejeitando o Mashiach Yeshua. Não tenha mais dúvida do que eu estou falando. Todas as vezes que você olhar para alguém e falar, não quero nada com essa pessoa, você está dizendo, Yeshua, não quero nada com o Senhor. Não seja mais enganado pelas falácias de Satã. Entenda quem é que você está rejeitando com as suas ações, com as suas atitudes. Todos nós fomos chamados para servir o Senhor. Servir o Senhor, cuidando de outras vidas. Se você estiver disposto a fazer algo por Hashem, isto somente será possível se você estiver disposto a fazer algo para ajudar alguém. Que a nossa unidade em amor seja conhecida de todos os homens, e então veremos realmente conversões verdadeiras ao Mashiach Yeshua, o Mashiach da casa de Israel, que veio e está retornando em breve. Que cada um de nós tenhamos entendimentos e tomemos propriedade em arrependimento, porque o reino do céu está próximo. Irmão, nosso caráter é provado continuamente, então sejamos íntegros e sigamos em frente, de pé, cabeça erguida, fazendo o que Hashem nos chamou para fazer, aguardando a volta do Mashiach com confiança em Hashem, onde quer que nós estejamos, não importa. Como um verdadeiro representante de Yeshua nessa terra, principalmente com o nosso correto proceder dentro dos nossos lares. Primeiro, com a nossa família. Primeiro, com o nosso primeiro ministério. E como consequência disso, nós seremos também bons representantes de Yeshua em outros lugares que estivermos. Tehilim em Salmo, capítulo 101, versículo 2. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás a mim, viverei a minha vida com um coração sincero, dentro da minha própria casa. Hashem deseja habitar na nossa casa, na minha casa, na sua casa. Ele sabe o que está ocorrendo dentro da sua casa. Dentro da minha casa, nesse momento. Será que você está sendo aprovado no seu caráter? Quando vem sobre você as provações dentro do seu lar? Será que você tem sido correto com seus pensamentos, com o seu modo de falar e agir para com a sua esposa, para com seu marido, para com seus filhos, para com seus pais, com seus irmãos, para com outros familiares? Medite nisso. Em nome de Yeshua, avalie a sua vida. Que tipo de relação de confiança nós temos envolvido dentro de nossas casas? Qual é o caráter que temos desenvolvido? Avalie se o medo tem tomado lugar do amor no seu coração. Se tem se tornado nosso companheiro no controle das nossas vidas com relação aos nossos relacionamentos. Avalie a sua vida. Avaliemos a nossa vida e sejamos corretos. Tenhamos responsabilidade com retidão e amor para com tudo o que Hashem tem confiado nas nossas mãos nessa terra. Começando sempre dentro do nosso próprio lar. Nosso primeiro ministério. Não adianta nada ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma, irmãos. Que todos os casais deste ministério, aqui,
em outros lugares, remotamente, que nos acompanham, pessoas que dizem serem tementes ao nome sagrado de Hashem através de Yeshua, entendam essa mensagem, cumpram com os votos conjugais que vocês fizeram uns aos outros e diante de Hashem com testemunha. Cumpra com seus votos. Se você não encontrar a felicidade que Hashem tem para você desfrutar dentro do seu lar, eu digo que você não encontrará isso em nenhum outro lugar. Esquece, é loucura isso. Além do mais, existem situações que têm cheiro até de morte, morte física e espiritual. Nos livremos dessas situações em nome de Yeshua. Não se coloque você diante da morte. O Senhor não tem isso para a sua vida. Não destrua a sua vida, não destrua a vida de outras pessoas. Que ouçamos o chamado da Ruach HaKodesh para termos o nosso caráter aprovado, sempre que for provado. Principalmente diante das adversidades, dos desafios. Aprovado sempre nas nossas decisões. Irmãos, nós estamos sendo convidados a tomarmos a decisão correta neste dia. Uma oportunidade. Então não perca você a sua. A hora é agora. Tenha o seu caráter transformado e seja aprovado diante de Hashem, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabbat, dia 30/11, teremos uma única Parashá, Toledot, história. Yitzhak casa-se com Rivka e após 20 anos, sem filhos, Yitzhak intercede a Hashem e as orações dele são atendidas. E Rivka engravidou. Uma gestação difícil, com 2 crianças lutando no ventre dela, e Hashem diz a Rivka que ali havia 2 nações e que o mais velho serviria ao mais jovem. Yaakov nasceu depois e cresceu recebendo o favor da mãe, e o mais velho nunca se importou com as coisas sagradas de Hashem e cresceu recebendo o favor do pai. Uma família dividida. E assim segue. Convoco a todos a fazerem essa leitura e que Hashem fale com cada um de vocês poderosamente em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça. Santo, 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 Senhor de Avraham, Yitzhak e Yaakov. O Senhor sabe o que cada um de nós temos vivido dentro do nosso lar. Coloco primeiro a minha vida, a vida da minha esposa, e te dou graça por todo o trabalho de limpeza que o Senhor tem feito na minha vida. Forma de pensar, forma de agir, forma de reagir, entendimentos. E eu gostaria muito, Pai, que todas as pessoas, todos os casais, sem nenhuma exceção, nesse ministério, aqui, nesse acampamento ou em outros lugares, pudesse experimentar o que o Senhor tem permitido eu experimentar com a minha querida esposa. Uma felicidade imensa, que certamente eu não teria isso em outro lugar. Que as pessoas se posicionem na tua direção, nos ajude a identificar o que ainda precisamos mudar no nosso caráter diante do Senhor, para alegrar o teu coração. Obrigado mais uma vez por Yeshua, obrigado pela tua rua, obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido de ensinamento. Que tenhamos força do Senhor, tomemos propriedade da tua força para fazer paz contigo, é o que eu lhe peço, meu Pai, em nome de Yeshua, e que cessem as calamidades no nosso meio, muitas delas produzidas na nossa vida, por falácias de Hassatã, pelo medo que tem sufocado o amor dentro do nosso coração. Nos ajude a reverter, a ter revertido pelo Senhor tudo o que se faz necessário
para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento em amor, para com o Senhor, para com os nossos irmãos nessa terra, não importa quem seja, que o Senhor faça tudo aquilo que o Senhor deseja fazer nessa terra, usando as nossas vidas, de forma desembaraçada, para a honra e glória do teu santo nome, é o que eu lhe peço. Bechim Shua Mashiach, que assim seja.